Bom dia. Conseguem ver a professora? Sim, não? Eu consigo, professor. Ok. Vem o quadro também? Bem, não. Então, amados, nós vamos à correção das nossas atividades, hora de estudo era deveres, da página 13 à página 15. Então, vamos corrigir da página 13 à página 15 na apostila de vocês. Exercício 2 da página 13. Edson, começa lendo para a professora, por favor. Professora, que eu estou procurando uma apostila. Não achou ainda? Então, Vitória. Vitória, bom dia, querida. Vitória, tá por aí, querida? Oi, prof. Oi. Consegue ler para a professora? Página 13, exercício 2. Este gráfico apresenta parte do resultado do monitoramento da qualidade do ar realizado na cidade de Pequim, na China, nos primeiros 10 dias do mês de maio de 2017. A pesquisa apresenta a quantidade de concentração de partículas poluentes em microgramas por metro cúbico, presentes na atmosfera e coletada às 8 horas da manhã. Ok, obrigada. Letra A. Qual o tempo de monitoramento apresentado nesse gráfico? E aí, gente, o gráfico apresenta o monitoramento da poluição de que dia até que dia, de que mês e de que ano? Do dia 1º ao dia 10. De que mês? Até o dia 10 de maio de 2013, eu acho, não sei. Eu vou ver aqui. Agora que eu chamo pro chefe. Do primeiro ao 10º dia de maio. De que ano, gente? 2018, professor. Não, olha embaixo do gráfico. De que ano, gente? Está no enunciado que a Vitória leu e está embaixo do desenho. 2017. Então, do 1º ao 10º dia de maio de 2017, ou do dia 1º ao dia 10 de maio de 2017, com o quê? Ou os 10 primeiros dias de maio de 2017. Qualquer uma dessas seria a resposta possível. Letra B. Camille, pode ler para a prof, por favor. A letra B? Isso. Em que data a concentração de partículas poluentes foi máxima nesse período e quantos microgramas por metro cúbico? E a mínima? Ok. Olhando para o gráfico, eu pergunto, em que dia essa quantidade de partículas poluentes foi máxima? A gente tem um pico nesse gráfico. Em que dia isso aconteceu? 4 e 5, mais ou menos, eu acho. No dia 4 de maio. E essa quantidade foi de quantos microgramas por metro cúbico, gente? 573. Isso. 573 microgramas por metro cúbico. E ele pergunta também em que dia essa poluição foi mínima. Olhando o gráfico, em que dia eu tenho o gráfico mais baixo? No 6º dia. 6º dia, então, no dia 6 de maio. E de quanto foi, gente? 40. Isso aí. 40 microgramas por metro cúbico. Letra C. Isadora, pode ler para a professora, por favor? Qual a média aritmética entre o maior e o menor valor da concentração de partículas no ar?
Obrigada, querida. Ela está pedindo a média entre o maior valor e o menor. O maior e o menor vocês já identificaram na letra B. Para que a gente possa fazer essa média, nós vamos somar 573 mais 40 e dividir por 2, porque são dois valores somados, verdade? Então, média aritmética entre esses dois valores. 573 mais 40, isso dará 613 dividido por 2. Pergunto, meu povo, quanto é 613 dividido por 2? 306,5. 306,5 microgramas por metro cúbico. Concorda com o Edson? Sim, né? Bom, Vitor, o Vitor do 7AM. O Vitor Detona aqui, que está aparecendo na tela para o prof. Letra D, Vitor, pode ler? Qual letra? Oi, querida, Tá, letra D. Qual é a medida aritmética desses 10 dias? Isso, obrigada, Vitor. Qual é a média aritmética desses 10 dias? Bom, para a gente achar a média dos 10 dias, nós vamos somar a quantidade de partículas poluentes lançadas nesses 10 dias e dividiremos pelo número de valores somados. Então, se nós somarmos 10 dias, dividiremos por 10. Então, fica lá a nossa soma. 52 mais 48 mais 81, mais 573, mais 286, mais 40, mais 53, mais 52, mais 53, mais 53. Tudo isso dividido por 10, porque foram somados 10 valores, se nós contarmos aqui, estamos somando 10 parcelas. Pergunto meu sétimo, quanto dá essa soma toda? 52 mais 48 mais 81, até o último 53, somando tudo, quanto deu aí para vocês? Digam para a prof, quanto deu a soma de todos esses valores? 1.291. Isso aí, 1.291. Dividido por 10. Só puxar a vírgula para a esquerda, professor. Quando eu divido por 10, eu desloco a vírgula numa casa, né? Eu puxar a vírgula, como o Edson me pediu. Isso representa 129,1 microgramas por metro cúbico. Letra E. Já foi o Vitor Olavo. Olavo. Bom dia, Olavo. Consegue ler para a professora a letra E, por favor? Olavo. Igor, então. Letra E. Igor. Quer que eu leia, professora, que eu não li aquela agora? Pode ir. A média entre o maior e o menor número se aproxima da média de todos os valores representados no gráfico. Trace as médias calculadas e justifique a sua resposta. Aí alguns alunos, obrigada, Edson, alguns alunos vão dizer, professora, eu não entendi muito essa questão. Como assim trace as médias calculadas? Bom, vocês calcularam para mim a média entre o maior e o menor valor. E vocês calcularam também a média de todos os valores. Ele está pedindo que a gente vá lá no gráfico, aquele dado ali para vocês, e que a gente coloque essas duas linhas, aonde elas estariam passando lá no nosso gráfico. Por isso que ele disse, trace as médias calculadas. Então, nós iríamos lá naquele gráfico que vocês têm, mais ou menos assim, né? Algo muito, mais ou menos. E ele pede que a gente coloque
a marcação dessas duas médias em cima desse gráfico vai estar passando mais aqui, mais ali. Deixa a prof mostrar como é que fica para vocês aqui. Essas duas médias traçadas sobre o gráfico. Aqui está. Então, olha só. Peguei a média de 129,1, que é a média dos 10 valores, e tracei no gráfico. E peguei a média entre o maior e o menor, que é 306,5, e também marquei no gráfico. São essas duas linhas pontilhadas em azul. E a pergunta que o Edson leu para a gente na letra E seria a média entre o maior e o menor. E a média se aproxima, a média entre o maior e o menor número se aproxima da média de todos os valores representados no gráfico. A média entre o maior e o menor, essa, se aproxima da média de todos os valores? Sim ou não? O que vocês acham? Essa linha pontilhada de cima se aproxima dessa linha pontilhada de baixo? Eu coloquei aqui não, professora. Isso, não. E aí, o que a gente vai dizer? A média de todos os valores está abaixo dessa média, né? A média de todos os valores, essa daqui, está abaixo dessa média entre o maior e o menor. Vejam que a média entre o maior e o menor é quase o dobro, ou mais que o dobro, né? Mais que o dobro de todos os valores. Mais que o dobro que a média de todos os valores. Já fui para voltar para cá. Então, letra E. Nós vamos responder que não. A média entre o maior e o menor valor não se aproxima da média de todos os valores. Pois há uma variação muito grande. Variação muito grande. Continuando, letra F. Deixa eu continuar aqui, deixa eu ver. Paulo Henrique. Paulo Henrique. Oi, professora. Oi, querido. Letra F. Consegue saber para a professora, página 13. Letra F. Observando a média dos valores dos 10 dias do mês de maio, pode-se dizer que ela reflete o que ocorreu nesse período? Obrigada. Bom, agora o Paulo está pedindo que a gente faça uma outra reflexão. Será que essa média de todos os valores, 129, ela representa o que de fato aconteceu de poluição nesses 10 dias? O que vocês acham? Será que a maioria dos valores está perto desses 129? Ou está muito abaixo desses 129? O que vocês acham? Os valores representados no gráfico, a maioria deles, está perto do 129, está acima do 129 ou está abaixo do 129? A maioria está muito abaixo. Mas tem um ali que está muito acima também. Então... Vejam, a maioria está muito abaixo. Concordam com eles? A maioria dos valores ficaram ali próximo dos 50, né? 52, 48, 53. Então, a maioria dos valores está próximo de 50, não de 129. Então, voltando, observando a média dos 10 dias do mês de maio, pode-se dizer que ela reflete o que ocorreu nesse período? Não, ela não reflete. Por quê? Porque a maioria dos valores apresentados no gráfico estão abaixo dessa média. A maioria dos valores representados estão abaixo da média. E quando eu digo abaixo, gente, é bem abaixo, né? Porque 129, se vocês compararem 129 com 50, é mais que o dobro.
Então, estão abaixo da média. Aí vocês prestaram atenção que o Edson disse assim, mas professora, tem um ou dois valores que estão muito acima da média. E esses dois valores, a gente diz estatisticamente que eles são discrepantes. Eles destoam da maioria dos valores apresentados. Verdade, né? Se vocês compararem 573 com o que é lançado de partícula durante todos os dias, ali nos 10 dias registrados, 573 é uma diferença muito grande para o 40, para o 48, para o 52 e para o 53. Então, esse valor discrepante, ele acaba atrapalhando o cálculo da média. Ele joga a média para cima e ela não representa o que nós queremos, que é a maioria dos dias. Por isso que alguns escritórios que trabalham com pesquisa, eles descartam um valor muito alto com um valor bem baixinho. Eles eliminam esses valores, cancelando, né, um muito alto e muito baixinho, para que eles não atrapalhem o resultado da pesquisa, para que a pesquisa ela seja mais condizente com a realidade, para que ela se aproxime mais do que de fato acontece, que não é o caso aqui. A média que nós calculamos, ela não se aproxima do que de fato acontece de emissão de poluentes aí nesses 10 primeiros dias. Isso só por causa daquele valor discrepante, aquele valor muito alto lá em cima, que joga a média também para cima. Ficou claro? Sim, professor. Ok. Bom, seguindo em frente. Questão 3. Já leu para a professora Paulo Henrique? Deixe-me ver aqui na minha lista de baixo para cima, quem é que eu tenho agora? Igor. Vamos lá? Consegue ler para a professora? Igor? Amados, quando eu fechando, ou vocês vão justificar oralmente, ou vocês vão escrever no chat. Quando a professora solicita a participação e vocês não respondem, é como se vocês não estivessem presentes na sala. Vocês estão plugados ali, mas não estão assistindo a aula. Então, eu vou reforçando. 7. Quando a professora solicitar a participação, aqueles que não têm o microfone, ou que estão sem apostila, ou que não podem falar naquele momento, terão que justificar ou no chat, ou oralmente aqui para a prof, ok? Então, eu vou pedir de novo. Igor. A prof está chamando Igor para fazer a leitura da professora. Olá, então. Oi. Igor, está falando comigo? Aham. Bom dia, então, questão 3, página 13. Bom dia. Pode ler para a professora, por favor. Quê? Professora, eu não sei cadê minha apostila. Eu tô desde a aula de arte procurando ela no meu quarto. Ok. Então, Olavo, pode ler para a professora. Olavo. Olavo. Mariana. Mariana, consegue ler para a gente questão 3, querida? Sim, prof. Página 13, Mariana. Em uma concessionária são vendidos em média 6 automóveis por dia. É correto afirmar que todos os dias são vendidos 6 automóveis? Justifique sua resposta. Obrigada, querida. E aí, gente, é correto afirmar que todos os dias são vendidos 6 automóveis? O que vocês acham? Nós acabamos de ter uma discussão muito parecida. E aí? Posso ler a resposta? Pode ler. Não, pela sua média de 6 automóveis vendidos por dia. Mas isso não significa que todo dia são vendidos 6 automóveis. Em alguns dias vende mais, em outros vende menos. Perfeita a resposta dele, completa e exata.
Então, eu posso dizer que todos os dias foram vendidos 6 automóveis? Não, pois 6 é um valor médio. Em alguns dias podem ser vendidos mais carros, em outros dias menos carros. Ele pode não vender nenhum num dia, mas no outro, por exemplo, ele pode vender 12. Ou mais que 12. Bom, então, um valor médio representa a média desses valores, mas não o que foi vendido todos os dias. Alguns dias pode-se vender mais, outros dias pode-se vender menos. Então, explicada a resposta, nós vamos agora para a página 14, questão 4. Na página 14, questão 4, ele pede que vocês elaborem um problema de acordo com os valores apresentados. Ó. Esta era a previsão do tempo quando Ana pesquisou na internet para passar 3 dias em Recife, Pernambuco. Escreva uma situação problema que envolve os dados e os conceitos das médias, ou conceitos de médias, até então estudados, que é média aritmética simples e ponderada. Depois, troque de caderno com um colega. Resolva a situação proposta por ele e discutam as estratégias utilizadas. Aqui a gente não tem como trocar. Porém, eu gostaria que alguém lesse o seu exercício. Alguém gostaria de ler o exercício feito, elaborado? Professora, Pode falar. só para a professora ficar sabendo que eu não fiz esse, eu achava que não era para fazer, eu não fiz, tá? Alguém? Bom, então a gente segue. Questão 5. Ok, João. Questão 5. Igor, então, já que achou a apostila, leia para o prof. Página 14, questão 5. Leia essa manchete de uma notícia sobre o Brasileirão, campeonato dos times da Série A do futebol. Média de gols é a maior das últimas 10 aberturas. Se foram marcados 28 gols em 9 jogos, qual foi a medida de gols por partida? Faça a aproximação para uma casa decimal. Obrigada, querido. Vejam, ele disse para vocês que foram marcados 28 gols em 9 jogos. E ele pede que a gente calcule a média de gols por partida. Como é que eu faço? 28 dividido por 9. Isso. Isso dará 3,1. A aproximação com uma casa decimal. Isso aí, é 3,11, e como ele pede a aproximação de uma casa decimal, a gente vai dizer que é aproximadamente 3,1 gols por partida. Essa é a média, então. Questão 6. Na questão 6, a professora vai pedir ajuda, deixa eu ver, para Maria Eduarda Silveira. Maria Eduarda Silveira. Maria Eduarda Silveira. Oi, prof. Oi. Consegue ler para a gente a questão 6, na página 14? Consegue, Maria, ler a questão 6 da página 14? Consigo. Leia parte de uma reportagem. Quando entrou em campo para vencer a primeira Copa do Mundo da história, em casa, o Uruguai já era uma potência na modalidade, a Celeste Olímpica. A final em Paris, 1924 e Amsterdã, 1928, havia ganhado ouro. Campanha, 18 de julho, Montevidéu, Uruguai, 1-0 Peru. 21 de julho, Montevidéu, Uruguai, 4-0 Romênia. 27 de julho, Montevidéu, Uruguai, 6-1 Iugoslávia. 30 de julho, Montevidéu, Uruguai, 4-2 Argentina.
Ok, obrigada, querida. Depois dos valores que a Maria deu para a gente, ele nos pede para calcular quantos gols, em média, o Uruguai fez por partida quando ganhou a Copa do Mundo em casa, nesses 4 jogos. Então, nesses 4 jogos que a Maria deu para a gente, ele quer saber a média de gols. Nós vamos somar todos os gols feitos pelo Uruguai e dividir pela quantidade de jogos, que seriam 4. Então, lá vamos nós. Nós vamos somar no primeiro jogo, o Uruguai fez 1, no segundo jogo, 4, no terceiro jogo, 6, e no último jogo, 4. Somando esses valores e dividindo por 4. 1 mais 4, 5, 5 e 6, 11, 11 e 4, 15, 15 dividido por 4. 15 dividido por 4, gente, quanto dá essa média? 3,75 gols por partida. Muito bem. 3,75 gols por partida. Seguindo em frente, página 15, questão 7. Eu tenho agora a Maria Eduarda Eufrásio. Consegue testar para a gente, Maria? Oi, tá me escutando? Estou escutando, querida. Pode ler. 7? Isso. Página 15, questão 7. O síndico de um condomínio fez o levantamento de gastos com o salário de funcionários e obteve os seguintes dados. Pode ler os dados da tabela. Número de funcionários, 6. Cargo ocupado, porteiros, salário 1.890. Número de funcionários, 3. Cargo ocupado, jardineiros, salário 1.070. Número de funcionários, 2. Cargo ocupado, zeladores, salário 998. Pode terminar. O salário médio pago por esse condomínio aos seus funcionários é de aproximadamente... Obrigada, Maria. Então, ela está pedindo para vocês calcularem o salário médio desses funcionários. Agora, nós vamos somar os valores e dividir por 3, ou eu tenho que multiplicar o número de funcionários pelo salário e dividir pela soma de funcionários? O que vocês acham? Eu só somo aqueles 3 valores e divido por 3? Ou eu vou multiplicar os funcionários pelo salário e dividir pela soma de funcionários? É 1.890 vezes 6, mais 1.070 vezes 3, mais 998 vezes 2. Soma tudo e divide por 10. Não, é 11. Por 11? Por que 11? Porque são É a 11... soma do peso dos funcionários. Isso, são 11 funcionários. Nós estamos lá na página 15, questão 7. Está escrito ali no quadro, página 15, questão 7. Então, vamos calcular o salário médio desses funcionários. 6 vezes 1.890, mais 3 jardineiros, que cada um ganha 1.070, mais 2 zeladores, que cada um recebe R$ 998. Dividido, e aí aqui eu chamo a atenção de vocês, nós vamos dividir pela soma de funcionários. Seria a soma dos pesos, se vocês preferirem. 6 mais 3, 9. 9 mais 2, 11. Nós vamos dividir pela soma ou pelo total de funcionários que trabalham nesse condomínio. Bom, gente, multiplicando 6 vezes 1.890, mais 3 vezes 1.070, mais 2 vezes 998. Essa soma deu ao todo 16.546. Dividido por 11. Deixa eu reforçar. Lembrem que multiplicação é mais importante que adição. Então, primeiro, a gente multiplica. Depois, a gente soma os 3 valores para dividir por 11. E eu pergunto, quanto deu essa divisão? 1.504,18. Desculpa, pode repetir para a prof? 1.504,18. Ok. R$ 1.504,18. Não dá uma divisão exata, né?
Vocês vão ver que dá uma dízima periódica. Mas por que a gente deixou 18 centavos? Porque nós estamos falando de reais. E aí só usa duas casas depois da vírgula. Certo, João? 1504 e 18. Certinho. Seguindo em frente, alternativa certa, então, para assinalar aqui a letra B. Questão número 8. Maria Clara. Maria Clara, consegue ler para a prof? Sim, prof. Vamos lá, da página 15, questão 8. O professor Diego mediu a altura de todos os meninos de uma turma. Depois organizou essas medidas em uma tabela. Número de alunos: 4, 3, 2, 1, 5. Altura: 1,48, 1,50, 1,65, 1,18 e 1,52. Ok. Pode terminar a minha perguntinha? Contínuo. Qual a altura média desses grupos de meninos? Obrigada, querida. Ela está pedindo, então, para vocês calcularem a altura média desse grupo de meninos que foi apresentado na tabela. Mais uma vez, eu vou chamar a atenção de vocês para a quantidade de alunos que têm aquelas respectivas alturas. São 4 alunos com 1,48, são 3 alunos com 1,50, são 2 alunos com 1,65, 1 aluno com 1,18 e 5 alunos com 1,52. Nós vamos ter que multiplicar a quantidade de alunos pela altura, né, e somando esses valores, e dividir pelo total de alunos. Quantos alunos tem nessa turma ao todo? Quantos alunos? 15. Isso, então nós dividiremos por 15, bem certinho. Então lá vamos nós. 4 vezes 1,48, mais 3 vezes 1,50, mais 2 vezes 1,65, mais 1 vez 1,18. Lembrem que esse 1 é elemento neutro da multiplicação. Registra o aluno que quiser. Mais 5 vezes 1,52. Tudo isso dividido pelo total de alunos dessa turma, que vocês já disseram que é 15. Se nós somarmos os valores que foram multiplicados, dá 15. 4 mais 3, 7. 7 mais 2, 9. Mais 1, 10. Mais 5, 15. Esse 15 que aqui está. Bom, resolvendo as multiplicações e somando. Multiplicação é mais importante que a adição. Resolvendo as multiplicações e somando, quanto deu a soma de todas essas alturas para vocês? 22,5 já me respondeu João ali, certo? Dividido por 15, 22,5. Dividido por 15, quanto dá a altura média? 1,5 metros. Perfeito. Então, a altura média dos alunos dessa turma é de 1,5 ou 1,5 metro, se assim quiser. Certinho. É isso mesmo. Dúvidas até aqui? Prof, eu tenho. Pode falar, Maria. É que eu tenho um pouco de dificuldade de... Às vezes eu fico em dúvida na hora de, tipo, 4 vezes 1,48, 3 vezes e assim vai. Ou se eu somo todas as alturas e divido pela quantidade do total de alunos. Daí, como às vezes eu fico meio perdida nisso, eu vejo pela lógica. Daí deu 0 ponto alguma coisa assim. Ah, então a média da altura não pode ser 0,48, então é o outro jeito. Tá. Mas Então, por que se usa esse jeito nessa hora? Então, nós vamos fazer assim, Maria. Sempre que ele tiver uma quantidade, né? Ele apresentou no exercício anterior quantidade de funcionários e o valor do salário, verdade? Aqui ele te apresentou quantidade de alunos e a altura desses alunos. Sempre que no problema ele te trouxer a quantidade e o valor,
tu vai ter multiplicação envolvida, tu vai fazer 4 vezes, tu vai fazer a quantidade pelo valor e dividir pela soma das quantidades. Isso é que eu posso te dizer assim. Para que tu não confundas mais, tem que ficar claro na tua cabecinha o que representa esse 4 vezes 1,48. Eu tenho 4 alunos com 1,48 m. Então, quando eu fosse calcular essa média, eu teria que fazer assim, ó. 1,48 mais 1,48 mais 1,48 mais 1,48. Porque eu tenho 4 alunos com a mesma altura. Mas, quando ele diz que tem 3 alunos com 1,5 m, seria o equivalente a somar esse 1,5 m 3 vezes. 1,50 mais 1,50 mais 1,50 mais 2 alunos de 1,65. Então, eu teria que somar 1,65 2 vezes. Para que a gente não precise escrever essa soma de parcelas iguais aqui, lembra? É uma soma de parcelas iguais. Eu posso abreviar essa soma usando a multiplicação. Então, só para que fique claro na tua cabecinha, quando é que eu tenho multiplicação? Quando eu tenho mais de um valor igual. Né? Quando eu tenho mais de um valor igual para eu considerar a média. Eu tenho 4 alunos com 1,48 m. Para eu não precisar repetir 1,48 4 vezes na minha soma, eu posso usar a multiplicação. Então, se apresentar a quantidade, tu vais usar a multiplicação. A quantidade seria o equivalente aos pesos no problema das notas que tinha lá na nossa avaliação. Quando ele falava de peso, é porque aquela prova, aquela nota valia pela quantidade no cada peso. Então, se eu peso 3, ela vale por 3. É como se eu somasse 3 vezes essa nota. Ficou claro para ti a multiplicação quando eu uso a multiplicação, Maria? Entendi, obrigada, prof. Ok. Questão 9, então. Deixa a prof voltar aqui na tabela. Depois da Maria Clara, a prof tem a Maria Amélia. Maria Amélia, consegue ler para a gente, querida? Maria Amélia. Maria Amélia. Maria Amélia. Ok. Maria justificou. Maria. Maria. Posso ler, professora? Vai lá, Vitor. 9. Um site de reservas de hotel oferece um programa de recompensas. A cada 10 diárias, o cliente tem direito a um desconto. Para determinar o valor do desconto é calculado a medida dos valores das 10 últimas diárias. Veja no quadro a seguir os valores de 10 últimas diárias utilizados por Maria Fernanda nesse site. Obrigada. Obrigada, Vitor. Então, eu quero que vocês observem. A Maria teve 5 diárias. Maria Fernanda, né? 5 diárias de R$460. Ela teve 3 diárias de R$286 e ela teve 2 diárias de R$530. Vejam, aqui eu tenho quantidades. O que são 5 diárias de R$460? Quer dizer que ela pagou 5 vezes R$460. É 460, mais 460, mais 460, mais 460, mais 460. Para eu não precisar somar esse 460 5 vezes, porque é uma soma de parcelas iguais, eu posso usar a multiplicação. 5 vezes 460, mais 3 vezes 286, mais 2 vezes R$530. Então, de acordo com o programa, qual será o valor do desconto que a Maria Fernanda terá direito? Ele disse que ela vai ter desconto, e esse desconto é a média das 10 últimas diárias utilizadas por Maria Fernanda. Então, lá vamos nós. 5 vezes R$460,
Nós vamos calcular a média das diárias da Maria. Mais 3 vezes 286, mais 2 vezes 530, dividido por 10. Por que por 10? Se vocês somarem o número de diárias, 5 mais 3, 8, 8 mais 2, 10, darão 10 diárias. Bom, multiplicando os valores dados, 5 vezes 460, mais 3 vezes 286, mais 2 vezes 530. Somando tudo, quanto deu aí para vocês? 4.218. Isso. 4.218 dividido por 10, a gente vai deslocar a vírgula uma casa. 421,8. Como nós estamos falando de reais, esse 8 seria o quê? 80 centavos. 80 centavos, ok. Então, R$ 421,80 esse é o valor do desconto que a Maria Fernanda terá aqui. Vou parar só um minutinho, eu tenho uma dúvida aqui no chat. Esses são data. A data, João. O João está perguntando ao professor, o João Gabriel, né? O que eu faço com aquelas datas ali? A data da diária é só para ver o período que a Maria Fernanda ficou hospedada. Então, do dia 10 ao dia 15 de fevereiro, ele coloca ao lado para ti quantas diárias ela pagou. Naquele período, do dia 10 ao dia 15, quantas diárias a Maria Fernanda pagou? 5 diárias. Do dia 6 de setembro ao dia 9 de setembro, ela pagou 3 diárias. Ele coloca na coluninha do lado, na tabela, o número de diárias. E do dia 10 de dezembro ao dia 12 de dezembro, ela pagou 2 diárias. Então, aqueles valores, aquelas datas ali, são só para confirmar a quantidade de diárias pagas. Mais nada. Ficou claro, João? Ok. Então, achamos o valor do desconto que a Maria Fernanda vai receber, de acordo com a média das últimas 10 diárias dela. E nós vamos para a questão 10, então. Questão 10. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha lista de participantes. Eu tenho agora a Marcela. Marcela, consegue ler para a professora a questão 10? Oi, consigo. Luciano queria calcular a média aritmética dos números naturais de 1 a 15. Ao calcular a soma desses números, ele esqueceu de somar 2 números consecutivos. Após dividir a soma dos 13 números por 15, obteve 7 como resultado. Qual é o produto dos números que o Luciano esqueceu de somar? Muito obrigada, querida. Gente, essa questão 10 é uma questão da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, por isso está ali o BMEP 5. É uma questão de raciocínio. Olha lá. O Luciano vai somar os números de 1 a 15. Então, ele vai somar a sequência de números de 1 a 15. Somando tudo e dividindo por 15, deu 7 o resultado. Só que ele esqueceu de somar 2 números consecutivos dessa sequência. A gente não sabe quais são os números que ele esqueceu de somar, verdade? Então eu pergunto, gente, se ele não tivesse esquecido ninguém, se ele tivesse somado todos, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10 mais 11 mais 12 mais 13 mais 14 mais 15, quanto daria essa soma toda? Se ele não tivesse esquecido ninguém, quanto daria essa soma toda? Todo mundo junto para o próximo tempo. Digam-me, quanto daria essa soma toda? Se eu somasse 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10 mais 11 mais 12 mais 13 mais 14 mais 15. Eu não fiz desse jeito, mas eu vou fazer a continha agora para você, professor.
Pode, querido. Quanto daria essa soma toda? 120? 120, ok. Nossa soma toda, 120. Que dividido por 15 daria uma média. Só que o Luciano esqueceu de eu somar dois números consecutivos, e a soma do Luciano dividido por 15, e a soma do Luciano, vou botar aqui a soma do Luciano, dividido por 15, deu 7. Faltaram dois números na soma do Luciano. Então eu pergunto, gente, para eu descobrir quanto deu a soma do Luciano, o que eu faço? Se a soma dividida por 15 dá 7, eu vou fazer a operação inversa. 7 vezes 15, que dará 7 vezes 5, 35, foi 3, 7 vezes 1, 7, 3, 10. 105. Então, a soma correta daria 120. A soma que o Luciano fez deu 105. Da onde veio esse 105? Eu sei que a soma do Luciano dividido por 15 dá 7. Para eu descobrir quanto deu a soma dele, eu vou fazer a operação inversa de dividir por 15. Eu vou fazer o resultado vezes 7. Então, essa é a soma do Luciano. Essa é quanto daria a soma. Para eu descobrir quais números consecutivos faltaram, eu vou diminuir o que teria que dar da soma encontrada por ele. 120 menos 105 dá 15. Aí eu pergunto, sétimo, de todos esses números que a gente relacionou aqui em cima, de todos esses números relacionados aqui em cima, quais números consecutivos, que vêm um depois do outro, somados, dão 15? 7 e 8. 7 e 8. Concorda? 7 vezes, sim, 7 vezes 8 são 56. 7 mais 8 deu 15. Então, os dois números consecutivos que o Luciano esqueceu de somar foram 7 e 8. Gente, ó, consecutivo tem que ser um depois do outro. Eu não posso pegar valores no começo e no final da minha tabelinha. Tem que ser sempre um do ladinho do outro, consecutivos, ok? Então, dois números consecutivos que dão 15, só o 7 e o 8. Ele quer de vocês o produto desses dois valores. 7 vezes 8. O Edson já me deu a resposta, mas eu pergunto de novo. 56. Isso. O João está me perguntando assim, professora, eu não sei como é que a prof achou 7 e 8. João, ele me disse que eu tinha aqui, que o Luciano esqueceu de somar dois números consecutivos, ok? Tu entendeu de onde veio o 15? Tu entendeu de onde veio o 15? Sim? Da onde veio o 15? Nós somamos os valores de 1 até 15. A soma teria que ter dado 120. Só que o Luciano esqueceu de alguém no caminho, na soma dele. Então, qual foi o valor que o Luciano achou? Então, eu perguntei qual é o número que dividido por 15 dá 7. Qual é o número que dividido por 15 dá 7? Porque foi o valor que o Luciano achou da média. Então, nós fizemos a operação inversa. 15 vezes 7, 105. O número que o Luciano achou somando os valores foi 105. Teria que ter dado 120. Deu 105. Quer dizer que a diferença, os números que faltaram aí serem somados, davam 15. Porque tem uma diferença de 15 unidades entre o que teria que ser e o que deu. Agora, a gente precisa achar dois números consecutivos que somados dão 15. Então, eu posso começar testando. 1 mais 2 deu 3. Não pode ser. 2 mais 3 dá 5. Não pode ser. 3 mais 4, 7. 4 mais 5, 9. Eu preciso que a soma dê 15. 5 mais 6 dá 11. 6 mais 7 deu 13. Ainda não cheguei. 7 mais 8 dá 15. Essa soma dá 15. Se eu continuar testando números consecutivos, eu não tenho mais nenhum
parzinho de números que dá 15. 8 mais 9 dá 17. 9 mais 10 dá 19. 10 mais 11 dá 21. 11 mais 12 dá 23. E assim por diante. Então, os únicos dois números consecutivos, gente, ó, tem que estar claro na cabecinha de vocês que os números têm que ser consecutivos, um depois do outro. Só podem ser o 7 e o 8. Foi dessa informação que a gente descobriu que era o 7 e o 8, porque eles têm que ser consecutivos com soma 15. Ficou claro? A prof está aguardando dúvidas ainda. O 15, João, saiu da soma. Somando todos os valores. Se tu pegares o teu papelzinho aí, o teu lápis, e somares todos os números de 1 a 15, essa soma tem que dar 120. Só que o Luciano não achou 120. Ele não disse para a gente no enunciado quanto o Luciano achou. Mas ele disse assim, Luciano somou todos os valores, esqueceu 2. Mas ao dividir por 15, encontrou o resultado 7. Então, se eu te pedisse assim, João Gabriel, qual é o número que dividido por 15 dá 7? O que tu farias para o prof? Multiplicaria? Quem, João? 7 vezes o 15, perfeito. Quanto a gente fez 7 vezes o 15, quanto deu? 105. Verdade? Então, a soma teria que ter dado 120. A soma do Luciano deu 105. Qual é a diferença entre o que teria que ser e o que deu? Qual é a diferença entre o que teria que dar, 120, e o que deu? 15. É daí que vem o nosso 15. Quer dizer, então, que os dois números que o Luciano esqueceu, somados, dão 15. Os dois números que o Luciano esqueceu, somados, dão 15. Ok? Porque são consecutivos. Então, a gente voltou aqui em cima e foi testando quais dois números que vêm um do ladinho do outro, somados dão 15. Os únicos dois que satisfazem, 7 e 8. Então, somamos 7 e 8, só que ele quer o produto desses valores. Então, a gente multiplicou. 7 vezes 8, 56. Alternativa certa, letra B. Ok? Ele entendeu agora. Amados, eu tinha pedido também que vocês fizessem o caderno de atividades, da página 3 à página 9. Verdade? Sim, professor. Ok. Então, nós faremos a correção na sequência. A prof está encerrando a aula de hoje. Nós nos vemos na quinta. Aqueles alunos que não fizeram o caderno de atividades da página 3 até a página 9, são esses os deveres para quinta-feira. Caderno de atividades da página 3 à página 9. Os demais que já estão com o caderno de atividades pronto, não têm deveres para quinta. Ok?